E falando de não só de crise hídrica, mas da cidade de uma maneira geral, o Farol recebe agora o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva. Alô, Ronei, seja muito bem-vindo. Olá, Roberto. Olá, amigos do Farol. Bom dia. Ronei, ainda pegando um gancho, bom dia, pegando um gancho aí nisso que o Ensina estava nos dizendo aí, situação de emergência hídrica aqui na cidade de Limeira. Muito preocupante, né, Ronei? Sim, sem dúvida, Beto, sem dúvida. Eu até escrevi algo recente sobre esse assunto, falando da crise hídrica, e essa situação, de fato, é alarmante para a nossa cidade. Nós precisamos, de fato, tomar providências para que este impacto que vai acontecer seja minimizado, seja mitigado, para que nós não soframos tanto as consequências desta crise hídrica. Lembrando que a nossa cidade conta com uma prestação de serviços, entre aspas, terceirizada, e onde houve também, né, meu caro Ronei, a revisão de desperdício pela própria tubulação, isso já há muitos anos, ou seja, o índice de desperdício na rede de Limeira, mesmo assim, é muito baixo e mesmo assim estamos diante de uma crise. Exatamente, Beto, isso é importante dizer. No passado, eu fui veementemente contra a concessão do serviço de água e esgoto de saneamento para uma empresa privada, não é? Mas eu tenho que reconhecer que o serviço de prestação de saneamento básico em Limeira, sobretudo para água potável e coleta e tratamento de esgoto, é um serviço exemplar. A média de desperdício para o país, para o Brasil, é de 40%. Isso significa dizer que de cada 100 litros de água tratada, apenas 60 litros chegam ao seu destinatário final. 40 litros de cada 100 tratados se perdem nos vazamentos na rede. Esta é uma média nacional, mas a cidade de São Paulo, a capital, tem um desperdício em torno de 50%. Nós temos uma média equiparada às cidades mais evoluídas do Japão, por exemplo. No Japão, a média é 10%. De cada 100 litros tratados, apenas 10 se perdem pelo caminho. Aqui em Limeira, a média é algo em torno de 11%. Portanto, de cada 100 litros tratados, nós temos 89% entregues ao seu destinatário final. Sim. É uma média de primeiro mundo. Mesmo assim, nós precisamos nos cuidar, sem dúvida. Perfeito. Olha, um outro assunto que tem chamado a atenção de muitos limeirenses durante os últimos dias, as últimas semanas, melhor dizendo, é a substituição do sistema de iluminação pública aqui em Limeira. E eu queria te perguntar como é que o arquiteto pensa essa questão de iluminação e se realmente dizem, meu caro Ronei, que a economia será quase que da ordem de 50% com as lâmpadas de LED. Elas são realmente mais eficientes? Roberto, eu vou entrar num aspecto técnico que é bastante interessante sobre a questão da iluminação e depois eu entro no aspecto do planejamento financeiro, não é? Que é a obrigação de todo gestor público. A questão técnica é que o projeto do parque luminotécnico de uma cidade tem a ver com a disciplina do urbanismo. Ele é fundamental para valorizar a cidade, para dissipar os índices de violência, para reduzir, não é, os índices de violência e para garantir o bom acesso à cidade. Por exemplo, Beto, é adequado para o bom urbanismo que as vias arteriais, as avenidas, elas tenham uma tipologia de iluminação diferente das vias coletoras e locais, das ruas e avenidas, das ruas de pouco acesso. Portanto, esta padronização da tipologia de iluminação, ela vai nos ajudar a entender melhor a cidade. Portanto, tem um aspecto aí urbanístico e um aspecto de combate à violência, que estão intrinsecamente ligados. Esses aspectos não dá para mensurar do ponto de vista financeiro, mas o aspecto da economicidade dá. Roberto, o condomínio em que morei até o ano passado, até 3 anos atrás, fez a substituição das lâmpadas por lâmpadas da tecnologia LED. E, de fato, o condomínio identificou no interior do condomínio, identificou uma redução de economia de cerca de 50%, se comparado à questão da iluminação pública apenas, não é? Portanto, eu tenho que dizer que um bom gestor público que fizer contas, ele vai apostar na ideia da substituição de todas as lâmpadas halógenas e outras por lâmpadas de tecnologia LED. Eu me lembro, Beto, que a última vez que eu tive acesso aos dados do custo da iluminação pública, do parque de iluminação pública em Limeira,
A iluminação pública custava para o munícipe, lá em 2016, algo em torno de R$700 mil por mês. Se nós fizermos alguma atualização rápida, não vou fazer as contas aqui, mas eu imagino que hoje o custo da iluminação pública por mês em Limeira seja algo em torno de R$1 milhão por mês. Se nós considerarmos uma redução do consumo, do custo, em algo em torno de 50%, nós estamos falando que de R$1 milhão por mês, o custo da energia elétrica reduzirá para 50%, para 500 mil. Portanto, o investimento se paga. Se isso é verdade, se esta conta fecha, a redução do custo do consumo da energia elétrica será suficiente para pagar o investimento. Eu vou dar outro exemplo. Normalmente eu sugiro aos meus clientes que instalem placas fotovoltaicas para que a sua residência produza energia elétrica. A redução do consumo de energia elétrica de uma residência, beneficiada pela utilização de energia fotovoltaica, faz com que a própria redução pague o financiamento. Portanto, é um negócio extremamente valorizado, extremamente rentável e economicamente indicado, tanto para uma residência que vai instalar placa fotovoltaica, quanto para um município que pretende substituir as suas lâmpadas de tecnologia ultrapassada por lâmpadas de tecnologia LED. Portanto, me parece, sim, uma aposta bastante interessante para a cidade. Até porque ainda existem pontos de muita escuridão aqui em nossa cidade, especialmente no anel viário. E a gente vem acompanhando aí a evolução da tecnologia. Eu me lembro há décadas, a grande revolução, né, do ponto de vista da iluminação urbana era a substituição de lâmpadas por aquelas amarelas, né? Hoje houve muita... Na época que existiam as lâmpadas incandescentes, né, Beto? Sim. E aí foi uma pequena, quer dizer, um pequeno salto, né, Rony? Ô Beto, mas tem outro aspecto que eu tenho que dizer aqui que eu acabei de lembrar. A redução do consumo de energia elétrica, por meio da substituição das lâmpadas por lâmpadas de tecnologia LED, ela não só impactará no orçamento do município, no erário, ela impactará na pegada ecológica, ela garantirá um consumo menor de energia elétrica. E isto fará com que o impacto ambiental seja reduzido também em 50%. Este impacto ambiental não é possível mensurá-lo financeiramente, mas é um impacto que deve ser considerado na tomada de decisão, porque isso garantirá uma redução do consumo de energia elétrica. Portanto, a redução da utilização da energia hoje gerada pelas termoelétricas, porque as hidroelétricas estão em escassez por conta da crise hídrica. Então eu diria que são dois aspectos que precisam ser considerados. É o aspecto da economicidade, da redução do consumo, traduzido em valores monetários, não é? Na economia, e o aspecto da redução da pegada ecológica, o que também é fundamental para quem se pretende um gestor que olha para o meio ambiente com cuidado, não é? Então eu olho com muita simpatia para esta medida. Entretanto, eu não tenho em mãos os dados objetivos, não é? Para fazer uma análise mais criteriosa. Mas de início, de antemão, olhando en passant, eu tenho a sensação de que é uma medida, assim, muito bem-vinda para a nossa cidade. Aproveitando os seus conhecimentos e trazendo esse assunto para o ponto de vista doméstico, você sempre é envolvido com projetos que incluem, obviamente, iluminação. Isso significa que em nossas casas também é possível essa redução de custo com a utilização de lâmpadas LED? Sem dúvida, mas tem outro aspecto que a arquitetura nos induz. Roberto, grandes aberturas, janelas proporcionando ventilação cruzada e a utilização da maior quantidade de luz solar durante o dia também garante a redução do consumo de energia elétrica. Eu costumo dizer para os meus clientes que quando eu penso um ambiente, eu penso ele para ser agradável sem a utilização de ar-condicionado. Nós vamos prever na arquitetura um ponto de ar-condicionado, mas ele será utilizado especificamente em alguns dias do ano. Porque se eu garantir a combinação de dois efeitos de ventilação natural, que é a ventilação cruzada e o efeito chaminé, eu consigo tornar o ambiente ventilado naturalmente, sem precisar de ar-condicionado. A iluminação também segue o mesmo princípio. Se eu garantir boas aberturas voltadas para quadrantes que não são tão insolados para não gerar calor,
eu consigo garantir ambientes bem iluminados durante o dia, de tal modo que eu só vou precisar da iluminação artificial à noite. E para esta, que será utilizada predominantemente à noite e nos dias escuros, substituir tudo por lâmpada LED. Com certeza isso vai reduzir consideravelmente o consumo de energia elétrica nas residências. Então, como eu disse, é a combinação de diversos fatores que vai garantir uma residência que tenha, como eu disse, uma pegada ecológica reduzida. Há certificações no mundo da arquitetura que certificam prédios públicos, residências particulares, com relação a esta questão da pegada ecológica. Eu persigo estas certificações. Espero que um dia uma obra minha alcance esta certificação ambiental de redução da pegada ecológica. Que bacana, né? Principalmente em um mundo onde as empresas estão em busca, e agora está na moda, a proposta de governança ESG, né? Sem dúvida, por aí mesmo. Esse é o caminho, Beto. Perfeito. Meu caro Ronei, muito obrigado aí pela contribuição aqui no nosso Farol. Sempre muito bacana falar contigo. E vamos ver se a Prefeitura consegue lavar, né, esse tento e também fugir da escassez hídrica, algo que me parece inevitável, né, Ronei? A escassez hídrica agora nós estamos no momento da redução do dano, de mitigar o impacto, porque ele virá. Com relação à renovação da iluminação pública, eu vejo com bons olhos e hoje tenho a certeza de que a redução do consumo de energia elétrica, ela por si só já garantirá o pagamento do financiamento. Portanto, me parece que é uma medida adequada. Vamos torcer para que tanto a crise hídrica quanto essa medida venham a beneficiar diretamente o povo limeirense. E o Farol é isso, é para jogar luz, mas luz natural no conhecimento de todos nós. Meu caro Ronei, muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Tenha uma ótima sequência de semana. Um abraço, fica bem, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Um abraço. Bacana. Muito obrigado, Ronei.